Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de vocês que vão estar ouvindo esse estudo. Hoje nós queremos dar continuidade, eu quero, aliás, dar continuidade falando sobre a origem do homem. O subtítulo é Um Novo Começo. E isso aqui eu quero dizer para vocês que o texto básico que nós vamos ler é Atos, capítulo 2, o verso 14, que eu vou ler para vocês, que fala assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. E aí, depois, o verso 36, ele diz assim no verso 36 para nós: Portanto, que todo o Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Amém? Esse é o nosso texto básico bíblico. E falando sobre isso, eu quero falar com as minhas palavras. Quando o apóstolo Pedro estava pregando o evangelho aos judeus em Jerusalém, ele disse que eles haviam, é o que eu li aqui, tinham crucificado Jesus, o Nazareno, a quem Deus fez Senhor e Cristo. A Bíblia registra que eles ficaram pesarosos diante de tal grave declaração. E perguntaram então aos apóstolos: Que faremos, irmãos? E Pedro respondeu prontamente a eles: Arrependei-vos, que graças ao Senhor que nós podemos, irmãos, assim como Pedro falou para aqueles homens lá em Jerusalém, nós podemos também nos arrepender, né? Em outras palavras, o discurso de Pedro queria dizer assim: olha, não temam por ter errado. O importante é que vocês podem se arrepender. Nós podemos, amados, nos arrepender dos nossos pecados. E o texto diz que quando eles ouviram aquelas palavras, muitos poderiam até ter pensado, como eu e você podemos pensar, então podemos pecar à vontade, né? E vamos sempre estar nos arrependendo? Claro que não. A graça do Senhor Jesus, o sangue de Jesus sobre nós, pura graça. Quantas graças de Deus eu posso dizer a vocês? Nós cometemos pecados, mas uma vez que nós nos arrependemos, o sangue de Jesus, a quem os homens crucificaram, podem nos purificar de todo pecado. Foi isso que Pedro disse àqueles homens. E Pedro continuou falando ainda assim, ó, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, eu quero deixar hoje esta lição para todos nós. Sem arrependimento não faz sentido ser batizado, pois quem não se arrepende não quer sepultar as velhas coisas, a velha natureza. Além do sangue do Senhor Jesus, que nos purifica, ao sermos batizados, nós também podemos sepultar e deixar para trás todas as coisas negativas, todos os pecados, os nossos erros do passado. Certamente, amados, você pode refletir. Há muitas coisas que fizemos na vida, das quais hoje nós nos envergonhamos. Mas as boas novas, a boa nova do Evangelho para a humanidade é que o sangue de Jesus Cristo, ele tem autoridade de nos lavar de tudo que nós fizemos de errado. A Bíblia diz que Deus sempre nos dá a oportunidade de um novo começo. Por isso que eu dei o subtítulo desse estudo de hoje, Um Novo Começo. Se você buscar verdadeiramente
o arrependimento diante de Deus por todos os seus pecados, você vai provar, nós podemos provar o perdão, a remissão dos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso e cheio de amor pela essa criatura que ele fez, o homem. E ele não vai se demorar em vir ao seu e ao meu socorro. Nós precisamos todos os dias confessarmos, nos arrependermos e nós vamos experimentar desta graça de Deus, pura graça, irmãos, né? Pura graça de Deus. A Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo, que perdoa os nossos pecados. E a Bíblia nos afirma que Deus, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O que quer dizer isto? Você pode perguntar para mim. Eu vou responder para você. Sabe quando você e eu não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a Jesus, não tínhamos ouvido falar da graça de Deus, dessa maravilhosa graça, né? E quando nós verdadeiramente recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus, com a sua graça, vem entrar em nossos corações, vem nos limpar, vem nos perdoar. E quando você e eu passamos pelas águas do batismo, nós mergulhamos ali e deixamos ali sepultado toda a nossa velha natureza, nossos pecados cometidos anteriormente e nos levantamos como uma nova criatura em Cristo Jesus, um filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, você vai ser purificado de todo pecado, além do sangue do Senhor que nos purifica, ao sermos batizados. Também você e eu podemos sepultar e deixar para trás, no mar de esquecimento de Deus, todas as coisas, todos os nossos erros, né, antes de conhecermos a Jesus. Então, creia nessa palavra e não se demore. Caso você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confesse. E o próximo passo, descer as águas do batismo. Confessar, se arrepender verdadeiramente. E o próximo passo é se batizar. O que impede você de ser batizado é não crer. Porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo e terá vida eterna. Então, em nome de Jesus, que caso você que está me ouvindo ainda não se decidiu por declarar o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, decida hoje, entregue a sua vida, confesse os seus pecados, se limpe de tudo aquilo que tem te afastado de Deus. E nós que já conhecemos a Jesus, façamos isso todos os dias, antes de orar. Declare o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Entregue a sua vida, renove a sua aliança, confesse os seus pecados e ore em nome de Jesus. Amém? Ele não vai se demorar, pode crer, quando nós praticamos aquilo que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, de confessar, de se arrepender, de renovar a aliança. Ele não vai se demorar em vir ao nosso socorro. Experimente praticar isso todos os dias, em nome de Jesus, que você possa neste dia ser muito agraciado por esta presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo na pessoa amada do nosso Deus Espírito Santo. Amém? Deus abençoe seu dia. Não deixe de entrar no meu canal e o mais importante é repartir esta palavra com outros, em nome de Jesus. Como sempre digo, seja a boca de Deus aqui na terra. Amém?